Bom dia, João Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado, satisfação estarmos aqui depois de 12 dias fora de Criciúma, do estado, em Brasília, fiquei direto lá, o coração bate mais forte voltando à nossa terra junto com a nossa gente. Bom dia a todos. A gente fala em seguida com o deputado federal, agora deputado federal Ronaldo Benedetti, foi secretário de Segurança durante 7 anos, foi deputado estadual e agora deputado federal, 8h55. Eu queria falar... Às 10 da manhã, e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Eldorado o deputado federal Ronaldo Benedetti, que estreou, assim como todos os deputados federais, na Câmara dos Deputados em Brasília. E o senhor dizia, o senhor permaneceu lá já esses primeiros dias para se ambientar. Costumamos dizer aqui, distantes de Brasília, que lá a situação é muito diferente do que, por exemplo, uma Assembleia Legislativa, que ali realmente é necessário se ser muito ágil, muito hábil naquela convivência parlamentar em Brasília, o centro do poder. Qual é o primeiro sentimento que o senhor recolhe aí do Congresso Nacional? Tudo bem. Então, João Paulo, Brasília realmente é diferente, né? Aqui eram 40 deputados. Então, você tinha uma convivência de 40, elas são 513. Então, a convivência de 513 pessoas. Né? Por isso que eu fiz questão já dos primeiros dias estar lá para usar a tribuna, conhecer, né? Eu já usei de usar uma vez por semana e ficaria para trás, né? Eu já usei 3 vezes a tribuna, eu não poderia ter usado 2, mas eu me inscrevi e aí é sorteado, como quase ninguém estava inscrito, acabei sendo reinserido e já coloquei lá mostrei a presença do nosso sul, nossas necessidades, BR-101, nossa usina termoelétrica, nossos aeroportos, nossos portos, né? Nossa necessidade da ferrovia litorânea, as questões nossas da região sul, do estado de Santa Catarina, a minha preocupação com o desenvolvimento do Brasil, as minhas preocupações sobre segurança e a questão da educação, né? Eu vejo os jornais hoje falando da educação, e minha convicção para a questão da resolução da questão da segurança pública é educação integral. Isso eu já fiz questão de deixar claro, né? Participo, estou na liderança do meu partido com frequência, já convivi bastante com a eleição da mesa, né? na disputa interna do partido, participei da eleição da mesa, eu conheço bem o Marco Maia, nosso presidente, a nossa vice-presidente também, embora eu tenha apoiado de forma clara, aberta, o deputado Edinho B. de Oliveira, mas acabamos perdendo, nosso grupo acabou perdendo dentro do partido, ele infelizmente não se tornou o primeiro vice-presidente, mas a Rose de Freitas é uma companheira do partido, ela se elegeu e já tenho proximidade com ela. Já participei do grupo Afirmação Democrática, né? Fui convidado, antes mesmo de chegar à Câmara, nos primeiros dias já me convidaram, já participamos das reuniões, nosso grupo já é uma corrente política que nós fundamos no PMDB, agora está fundado. Entregamos a nossa declaração de fundação da corrente política Afirmação Democrática ao Michel Temer, ao líder da nossa bancada. Fizemos um coletivo com a imprensa, e de 78 deputados, você tem 12, 10 mais ativos, e eu já estou nesse grupo, né, que busca os postulados do MDB aqui, as propostas, uma visão moderna do Brasil hoje já, a forma de desenvolvimento, o que a gente entende que o poder público, através do poder legislativo, através do partido, pode e deve atuar. Então, nós temos participado, já participei, tem um direcionamento, serão 40 deputados dos 513 que farão a parte da Comissão de Reforma Política, e o nosso líder, Henrique Eduardo Alves, já me designou uma escolha dentro da bancada, provavelmente, né, ainda não está consolidado, mas está indicado para mim ser um dos membros dos 40 deputados de todos os partidos que vai fazer parte da reforma política. Então nós estamos procurando, eu já visitei diversos ministérios, como disse, já tive com o Michel Temer, vice-presidente, diversos ministérios, o DENIT, estive lá para tratar o assunto da BR-101. Então nesses 10 dias que lá estive, né, como deputado já e 2 ainda na pré-assunção como deputado, nós já procuramos viver a vida em Brasília, no meio político, no meio parlamentar, para que tomemos pé da situação e nós possamos bem representar o Brasil, o nosso estado e a região a qual nós vivemos
para onde nós somos voltados. O senhor falou aí dessa questão de reforma política. Naturalmente, o senhor acredita que seja possível fazer andar essa reforma política por etapas, por partes? Estamos aí com essa discussão aí agora de troca de partido, não troca. Essa semana se falou muito na possibilidade de Raimundo Colombo. Primeiro se falou para ir para o PMDB, hoje se fala que ele poderia estar indo para o PSB. Eu fui um dos deputados que enfrentou essa situação. Nem assumi, já estava lá e colocando essa questão como sine qua non. Ou seja, sem a qual não podemos terminar esse ano sem a reforma política. Ela é a mãe das reformas. A Aline Castanheira, da Folha de São Paulo, deu uma palestra para nós e eu fui um dos que questionei e ela me deu razão. E começou a pegar o corpo dentro dos parlamentares. Há uma pesquisa parlamentar que estão fazendo agora cada 30 dias. A maioria dos parlamentares quer reforma política. A presidente Dilma, quando foi ao Congresso, quando foi à Câmara dos Deputados e o Senado junto ao Congresso Nacional, ela foi aplaudida de pé 2 vezes quando falou que tem que ser esse ano a reforma política. Então, há uma tendência do comando do país, do Executivo, há uma tendência dos partidos, da vontade dos deputados, a maioria, embora tenha alguns partidos políticos que são reticentes, acho que não precisa muito, não é a prioridade, mas foi eleita como a prioridade. A Câmara dos Deputados, o presidente já entendeu, o Senado também, e a reforma política sairá, sim. Esse é um grupo de 40 deputados, do qual eu espero fazer parte desses 40, que nós vamos fazer a reforma política no Brasil. Eu vou lutar para isso. Nem que fique sozinho, mas acredito que não, porque é uma tendência, um sentimento. E eu vou, estando dentro dessa comissão, nós vamos trabalhar também a reforma política mais ampla, não só a reforma eleitoral e partidária, mas a reforma do Estado, vamos tentar também. Porque a última grande reforma que nós tivemos no país, um avanço político, foi em 1988, com a Constituinte Cidadã, que o Ulisses Guimarães capitaneou, do MDB, no maior partido. Depois nós fomos diminuindo, o assunto político foi recrudescendo e parece esquecido. E a sociedade precisa evoluir, nós somos uma democracia jovem, nós precisamos aperfeiçoar. Nós precisamos nos aproximar dos países mais avançados do mundo. E não ficar só como nós viemos de uma ditadura, avançamos, éramos para ter avançado mais. Porque assim, isso são etapas, né? Sai da infância e vai para a idade fase adulta. Você tem que passar pela adolescência e pela juventude, senão você queima etapas. E assim é a vida política, a democracia num país como o nosso, que hoje é um exemplo já, democracia no mundo. Né? Vendo aí, está lá o Hosni Mubarak, né? Está aí com dificuldade, porque as ditaduras têm que se acabar. E a democracia tem que se aperfeiçoar. A sociedade já quer mais aperfeiçoamento. Né? Essa reforma, o senhor acredita que ela possa ser feita de uma vez, ou ela tem que ser feita em etapas, e se feitas em etapas, tem que começar por onde? Eu estive com o Michel Temer essa semana, como advogado do senhor, eu conversava com ele que ele tinha que entrar mais na reforma política, porque ninguém vê, a sociedade, os cidadãos, não vê como nós, juristas, vemos o Michel. Eu confesso que não conheci o Michel como político. Fui conhecer depois, no MDB, né? Eu conheci o Michel Temer como autor e professor de Direito Constitucional. Ele é autor de livros de Direito Constitucional. Ele é professor na área de Direito Constitucional. E até ele brincou, olha, eu já faço parte desse movimento de afirmação democrática desde meu tempo de estudante, porque eu fui candidato numa chapa do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é o centro acadêmico da faculdade mais famosa do Brasil, que é a Largo de São Francisco, São Paulo, e o nome da minha chapa era Afirmação Democrática, o mesmo nome da corrente de vocês, né? Até por uma coincidência bonita. E eu digo que o Michel Temer, como é um grande constitucionalista, e dentro do meio político é maior, no meio político não tem ninguém mais conhecedor do direito constitucional nessa área do que ele, para que ele venha para a discussão, ele capitanie a discussão dentro do PMDB e do Congresso. Nós vamos querer isso. Eu gostaria que você viesse junto com os deputados do PMDB e os senadores trazer a sua mensagem, as suas ideias. Não que ele vá impor as ideias, que ele não quer isso, ele disse, mas ele vai trazer as ideias, a visão constitucional, toda a questão do que nós precisamos evoluir no Brasil. Eu tenho algumas propostas, por exemplo, princípio da renovação, que ninguém quer falar isso, né, no Congresso Nacional. Mas o que é o princípio da renovação que o direito americano tem?
O princípio da renovação é o seguinte, ninguém pode ficar muito tempo no cargo, embora nos Estados Unidos também isso não tem tanto assim. Lá tem o princípio, se você foi deputado estadual, não pode mais ser, foi federal, não pode mais ser estadual. Se for governador, não pode mais voltar a ser prefeito e nem governador. E se for presidente, se foi uma reeleição ou se não foi, é uma vez só também. Nunca mais vai poder ser nada. Ele é um eterno embaixador dos Estados Unidos. Princípio da renovação. Você não está eternamente com um deputado ter 10, 15 mandatos. Tudo bem. Quem está lá, não vamos brigar, não vamos crenca de quem já está. Você não vai desfazer o mandato. Daqui para frente. Para você, a sociedade se moderniza, os jovens têm que ter oportunidade, senão uma pessoa fica 10 mandatos, está 40 anos, tirou a oportunidade de alguém que vem com ideia nova, com novos princípios de mudanças, de transformação do país, enfim. Então, esse é algo que não está sendo discutido, porque não se quer falar muito disso no Congresso, mas eu vou apresentar. O princípio da renovação, estando ou não nesta comissão, espero fazer parte, para a gente discutir, nós vamos discutir lá o voto em lista, o voto distrital misto, né? Nós tivemos uma discussão já acadêmica com o Michel, ele é defensor do voto majoritário, elege-se os mais votados, né? Confesso que balancei os argumentos quando você discute com um advogado, como um jurista, mas ainda sou mais pelo voto em lista, hoje. Claro que o PMDB poderia se prejudicar com o voto em lista, mas não é porque o PMDB vai se prejudicar com o voto em lista. O que interessa é o que é melhor para o país. O que interessa é, se na democracia representativa, os partidos políticos têm que ser fortes. Hoje nós temos uma discussão que está presente aí nos últimos dias na pauta de política, que é a questão se